Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Montalvão, sou professor de língua portuguesa aqui no Preparatório Confiança. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre substantivos, né? Hoje um pouquinho também de interpretação textual, para que vocês possam se preparar para a prova, tá bom? Então vamos começar aqui com o substantivo. O substantivo se configura como todas as palavras que nomeiam seres, coisas, fatos, memórias, tudo que existe é por conta de algum substantivo. Então eles se classificam, esse substantivo se classifica em concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado, comuns, próprio e coletivo, tá certo? Então, o que são os substantivos concretos? Os substantivos concretos são todos aqueles que eu posso tocar, que eu posso sentir na pele, que eu posso observar, né? Então, nós temos aqui, concreto, tudo que pode ser tocado. Por exemplo, mesa, quadro, pincel, parede, até o próprio vento. O vento nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Então ele também se enquadra como substantivo concreto, ok? Então o substantivo concreto é todo aquele substantivo que pode ser tocado, que pode ser visto ou sentido na pele. Tranquilo até aí? E o abstrato, o que é o abstrato? O substantivo abstrato é todo aquele que eu não consigo tocar, que eu não consigo sentir, né, fisicamente. É sentimento, é um modo, é uma ação, é uma qualidade, ou seja, tristeza. A tristeza eu não posso tocá-la, eu não posso vê-la, né? Pelo menos ela não existe, eu não posso apalpá-la. Então, tristeza, alegria, insônia, sinceridade, felicidade, tudo que exprime ação e qualidade é substantivo que? Abstrato. Abstrato é algo que eu não consigo olhar. É diferente do concreto, retornando ao concreto. Tudo que pode ser tocado. Já o abstrato é aquilo que não pode ser tocado. Abstrato é o que não pode ser tocado. É aquela sensação, a percepção, tristeza, melancolia, alegria, amor, felicidade. Tudo isso é substantivo abstrato. Já o substantivo simples é todo aquele que tem apenas um radical. Possui apenas um radical. O que é radical? Radical é o mesmo que palavra. Radical é o mesmo que palavra. Vamos aqui a um exemplo de um substantivo simples, apenas com uma palavra. Ou seja, casa. Aqui nós temos apenas um radical. Casa, um radical, apenas uma palavra. Apenas uma palavra. É o substantivo simples, corresponde a apenas uma palavra. Já o substantivo composto é aquele que tem mais de um radical. Mais de um radical. Ou seja, mais de uma palavra. Couve-flor. Couve-flor tem mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra. Aqui nós temos um radical e aqui nós temos outro radical. Qual é a característica peculiar do substantivo composto? É a presença do quê?
Presença gráfica deste sinalzinho que se chama hífen. A presença do hífen já solicita a composição do substantivo composto, tá? Apresentou hífen de cara, já tem uma sinalização aí que é substantivo composto. Retomando aqui, simples é apenas um radical, uma palavra. Já o substantivo composto é o substantivo que tem dois radicais, certo? Uma observação no substantivo composto é que nem toda vez esse substantivo composto ele vai ter o hífen, certo? Em alguns casos, ele admite que seja inteira a palavra, unida, né? Por quê? Como no exemplo de passatempo. Aqui nós temos um substantivo composto na mesma palavra, mas elas estão unidas. Como que eu vou saber se a palavra ela é composta? Quando nós separamos as palavras. Se esse radical deu um significado na sua mente, quer dizer que ele é um radical. E se o outro radical aqui, ele também deu um sentido de uma palavra, de alguma coisa, ele também vai ser um radical. Logo, vai ter dois radicais. E quando tem dois, ele se transforma em composto. Apesar de estarem juntas, sem o acréscimo do hífen, vai ser um substantivo composto. Já o substantivo primitivo é quando a palavra não deriva de outra, ela já nasceu daquela forma. Ou seja, o substantivo feminino, o substantivo primitivo, ele não deriva de outra palavra, tá? Ele já nasceu daquela forma. Por exemplo, chão. Chão não veio de nada, chão já é o chão mesmo, não nasceu de outro lugar. Dentro da língua portuguesa, ele já nasceu daquela forma, então é uma palavra primitiva. Quando nós falamos de, por exemplo, uma palavra primitiva, o que primitivo nos lembra? Primitivo lembra algo bem lá atrás, muito antigo, né? Lá dos primórdios da humanidade. Então, esse substantivo remete a essa história bem mais antiga. Então, o substantivo primitivo não deriva de outro substantivo, ou seja, ele já nasceu. É como se fosse o pai. É como se ele fosse o pai do substantivo, ou seja, ele nasceu daquela forma e já se criou. Por exemplo, mesa, cadeira, chão, é daquela forma, ele não veio de nada, de lugar nenhum. Já o substantivo derivado, ao contrário do primitivo, como o próprio nome diz, ele derivou, ele veio de outro substantivo. Então, no nosso resumo, nós colocamos derivou de outro. Ou seja, ele nasceu de outro substantivo. É como se fosse, digamos assim, um filho do substantivo primitivo. Então, como por exemplo, ferro. Ferro é o substantivo primitivo. Ferreiro é o substantivo derivado de quê? De ferro. Janela, primitivo. Janeleiro, derivado. E assim por diante. Tudo que inicia com esse prefixo do radical primitivo, ele já vai ser o derivado. Então tem que tomar bastante cuidado para não confundir o que é primitivo e o que é derivado. Aqui, os substantivos comuns. Os substantivos comuns, ele é muito relativo a uma certa palavra que identifica vários. Ela não fecha apenas em um detalhe. Os substantivos comuns, eles são muito usados para caracterizar
uma certa comunidade, um certo lugar. Por exemplo, substantivo vila. A vila é o substantivo comum. Por quê? Porque não se pode localizar qual é a casa. Por exemplo, país. Se eu digo um país está correndo risco de guerra, qual é o país? Então ele é comum. É comum a um conjunto de países. Não se pode identificar um grupo ou um conjunto. Então aqui é uma localização, é um grupo, né? Um grupo dos mesmos seres, ou lugares, ou locais. Dos mesmos seres, tá? Não é possível localizar qual é. Por exemplo, vila, não sei qual é a casa. Por exemplo, homem. O contexto dessa frase. O ser humano, aliás, o homem está se destruindo. O homem está se destruindo. Será que eu consigo localizar se é um homem, se é a mulher, se é outro gênero? A gente não consegue localizar essa variação de gênero. Então, é um substantivo comum, tá? Próprio. O substantivo próprio, ele serve para identificar, nomear seres e outras coisas, né? Serve para nomear. Nomear seres, entidades, associações. Por exemplo, Brasil, nomeou o país, Brasil, Argentina. E esses nomes de substantivos próprios, eles devem ser iniciados com letra maiúscula. Tá? Assim como Deus, João, nome de pessoas, seres, associações, igrejas. Esses nomes devem ser iniciados com letra maiúscula. Já o substantivo coletivo, ele é utilizado para identificar grupos dos mesmos seres, né? Conjuntos. Conjuntos dos mesmos seres. Por exemplo, qual é o coletivo de peixes? Coletivo de peixe, cardume. De ilhas, arquipélago, né? Arquipélago é o coletivo de ilhas. De livros, livraria, né? Livraria ou biblioteca, tem essas variações. E assim por diante. De selos, né? Tem álbum, de fotografias, álbum também. Então, coletivo nesse sentido aí de nomear um conjunto dos mesmos seres, elementos, seja o que for. Tranquilo? Agora, partindo desse pressuposto, nós vamos enquanto ao gênero, né? O substantivo ele flexiona também em gênero. Quais são os gêneros que nós temos em relação aos substantivos? Em relação ao gênero, nós temos masculino e feminino. Masculino e feminino. O que vai diferenciar um gênero de outro? O que vai diferenciar é a presença dos nossos queridos artigos, que no masculino utilizamos o "o" e o "os", quando na sua forma plural. Já o feminino nós utilizamos o "a" e o "as" na sua forma plural, certo? Apesar dos avanços da nossa sociedade em relação aos gêneros, a nossa língua portuguesa ela ainda é um pouquinho retrógrada no sentido de ver novas concepções da sociedade, né? Da mudança de gêneros e tudo mais. Mas, por enquanto, a nossa classificação de substantivos se dá através de masculino e feminino. Masculino com a presença do "o" e do "os", "o" no singular e "os" no plural. E feminino com "a" no singular e o "as" no plural.
Ainda existem substantivos que são uniformes, ou seja, que não mudam. É o caso dos epicenos. Epicenos. Esses epicenos são utilizados basicamente na vida animal, né? Relativa aos animais. Que em relação ao gênero são o quê? Macho e fêmea. Macho e fêmea. Quando você ouvir falar epicenos, quer logo dizer, diz logo na tua mente que tem a ver com a vida animal, tá bom? A vida animal é relativa a macho e fêmea. Exemplo: jacaré. O jacaré não tem a forma, digamos, feminina, né? O jacaré, não existe jacaroa. Eu costumo brincar que não existe jacaroa, é jacaré. O que vai diferenciar é macho ou fêmea. É a palavra macho ou fêmea que vai gerar aqui uma noção de gênero. Então o jacaré pode ser macho e fêmea, assim como ocorre em muitos outros, como cobra, né? Também é essa percepção, cobra macho, cobra fêmea, e assim por diante. Tem outros exemplos. Então, se tratou de epicenos, liga logo ao fator de animal, ser macho ou fêmea. Nós temos também o sobrecomum. Sobrecomum, o substantivo sobrecomum relativo à classificação de gênero. O sobrecomum, ele é relativo quando um só gênero se refere a homem ou mulher. Olha aqui, nós já temos uma diferença, né? O substantivo é um só gênero para homem e mulher. Epicenos é em relação a macho e fêmea, mundo animal, né? Já no sobrecomum é relativo a um só gênero, homem e mulher. Já vamos aqui para os seres humanos, né? Sobrecomum, um só gênero, tá? Um só gênero, tanto para homem quanto para mulher. Exemplo: a criança. Quando eu digo a criança, por exemplo, aplicação numa frase: a criança caiu da escada. Se eu digo para você assim, você não viu. A criança caiu da escada. Você vai saber se é uma menina ou um menino? Se é um homem ou uma mulher? Não. Então, esse substantivo criança, ele pode ser comum a homem e a mulher. Então, quando o substantivo ele é comum a homem e a mulher, ele é sobrecomum. E quando nós falamos de sobrecomum, ligamos a um só gênero de homem e mulher. Tranquilo? A criança, tem várias outras palavras, mas, por exemplo, a criança ela é muito sinteticamente relacionada a sobrecomum. Já em relação ao comum de dois gêneros, finalizando a questão do gênero, comum de dois gêneros se relaciona com a gramaticidade dessa palavra. Ela vai ser tanto para o feminino quanto para o masculino, ou seja, vai ser aplicada aos dois gêneros.
aplica aos dois gêneros. Por exemplo, assim, ó. A dentista o dentista. A dentista ou dentista. Perceba que o substantivo ele permaneceu da mesma forma, certo? O substantivo permaneceu da mesma forma. O que mudou, o que diferenciou desse substantivo de um para o outro é a presença do quê? A modificação do artigo inicial. Esse substantivo é o comum de dois gêneros por conta disso, que ele é comum a utilização tanto para o feminino quanto para o masculino, tanto para a mulher quanto para o homem. O que vai diferenciar é a modificação do artigo inicial, que para a mulher teremos que utilizar o artigo a, conforme aqui o gênero, e já aqui nós vamos utilizar na forma masculina o, conforme a classificação do artigo do gênero. Nós temos também enquanto ao grau, né? Enquanto ao grau, o substantivo ele pode ser num grau aumentativo, de igualdade, de inferioridade, por exemplo, de superioridade, né? A mudança do substantivo, por exemplo, gente, o substantivo gente, né? Ele pode ser gentinha, ele pode ser gentalha, há uma variação. E também é muito salutar informar que o substantivo, né, na condição de grau, pode ser também no termos pejorativos. O que são os termos pejorativos? É xingar alguém, é menosprezar alguém, é inferiorizar uma pessoa. Por exemplo, eu não gosto de ir para aquela festa porque só tem gentinha. Olha, esse gentinha aí já deu um toque ali de afastamento, de separação, né? É o termo pejorativo. Então, em relação ao grau, o substantivo aí também pode variar. Pode ser maior, que é a superioridade, igualdade, ou inferioridade, que é abaixo. Acima, superioridade, igualdade, o mesmo nível, e inferioridade abaixo. Agora que você já sabe o que é o substantivo, é hora da atividade. Vocês farão 10 questões objetivas. Eu espero que vocês sentem, se concentrem e analisem as questões, as alternativas das questões, basicamente primando pela atenção ao comando da questão. Façam sozinhos, não peguem outros tipos de materiais, não peguem a internet, não consultem outros equipamentos. Façam com que o material está disponível para vocês. Façam com honestidade, que no final tudo vai dar certo. Olá, até a próxima. Alunos e alunas. Hoje nós vamos trabalhar sobre as concepções e transformações dos termos na língua portuguesa. A língua portuguesa é a nossa língua materna, é a nossa língua mãe. Quando perguntarem para vocês qual é a língua materna no Brasil, é o português, tá certo? Então a língua portuguesa ela é mutável. O que quer dizer que ela é mutável? Ela é mutável porque ela se transforma, ela se adapta à sociedade atual. Se eu digo assim, voz de Missê, já preparou a sua alcova? Será que você entende o que eu falei? Não, você não irá entender, porque isso foi falado há mais de 150 anos. Então, assim, é muito complicado entender essa transformação por conta da tecnologia, né? As novas tecnologias, elas nos trazem essa transformação em que determinadas palavras se transformam e nascem outras palavras, que são os nossos neologismos. As palavras novas, elas são ligadas basicamente pelo advento das novas tecnologias. Por exemplo, há 2 anos atrás, 12 anos atrás, será que 12 anos atrás, se eu falasse assim, hoje eu irei sextar, como popularmente se fala hoje em dia nas redes sociais,
Será que nós teríamos ideias do que eu estou querendo falar? Não. Por quê? Porque sextar é uma variação do dia da semana, da sexta-feira, que virou um verbo com o significado de festejar, de sair, de beber, de se divertir. Então as novas palavras, elas surgem com esse intuito, justamente com o processo da oralidade, da nossa fala. Alguém inventou, achou bacana e colocou aí à disposição. E viralizou, como fala a nossa linguagem. Então, nós vamos falar sobre interpretação textual, justamente se adaptando a essa nova realidade. É o surgimento de novos termos das palavras, né? Por exemplo, o sextar, o tuitar. Será que 20 anos atrás existia tuitar? Não existia, né? Até a própria tecnologia, até a própria informática não era tão avançada e acessível como nos dias de hoje. Então, a interpretação textual tem que andar a par com os novos termos das palavras. Além disso, novos significados irão surgindo para cada palavra. Além da palavra surgir, ela traz consigo significados e que podem ser diferenciados de uma região do Brasil a outra. Então, por isso, toda essa complexidade da língua portuguesa. Esses novos termos e novos significados vêm em decorrência das transformações que a sociedade ocorre. A sociedade se transforma, o modo de viver se transforma, o modo das relações se transformam. Então essa modernização acaba resultando em novas significações. E como a palavra ela gera um termo, a presença de uma palavra em uma frase para outra, ela pode se modificar no sentido. Então, em relação a palavras e textos, nós temos o texto e a palavra conotativa e o texto denotativo. O texto conotativo é todo aquele que envolve o coração, sentimentos, é o sentido figurado das palavras. Eu coloquei aqui um esquema para você identificar quando um é denotativo e outro é conotativo. O conotativo começa com C, a presença da letra C, né? Que lembra coração, sentimentos, figurados. E já denotativo começa com D, de dicionário. É a palavra como está no dicionário, ela não muda, ela não varia. Já na conotação, que é o coração, os sentimentos, ela pode mudar. Veja um exemplo, no texto conotativo. A palavra ouro tem um significado na palavra conotativa e no sentido denotativo tem outro sentido. Vamos lá. No conotativo temos a frase: Dona Filó tem coração de ouro. Ou seja, será que se eu abrir o coração, abrir o peito da Dona Filó, vai ter um coração aqui de pedra brilhoso, pesado, rico? Não, né? Então esse ouro aqui, ele está no sentido conotativo, figurado. Ele não é o real. Ele é algo que foi apresentado para simbolizar o quê? Que ela é bondosa, que ela é gentil, que ela é carinhosa. Olha a mudança de sentido. Já no texto denotativo ou na palavra denotativa, nós temos a aplicação na frase: o ouro foi explorado no Brasil. Percebam que aqui o contexto seguinte nos refere ao ouro como elemento, como ele está no dicionário. É o sentido real da palavra ouro. Se você for ao dicionário, você vai ver lá a descrição. Ouro, pedra, elemento, né? Elemento, pedra preciosa, parará, equivalente. Então, tem o sentido real. Então, como nós falamos, sentido real é sentido denotativo do texto, seja do texto, da palavra. E o conotativo, ele é figurado, ele não é real. Outro exemplo de aplicação na frase conotativa é a perna da mesa. Por exemplo, quebraram a perna da mesa. Será que a mesa tem uma perna? Vocês já perceberam lá? Será que a mesa tem uma perna? Tem os dedinhos assim na mesa e a perna, aí quebraram a perna, quebraram o dedo. Existe? Não. Então, não é uma aplicação denotativa, conforme o dicionário. Ela é conotativa, é um sentido figurado.
não equivale à realidade. Logo, essa frase ela é conotativa. Coração, significados, sentimentos e assim por diante. Já se eu aplicar a frase o menino quebrou a perna, aí sim, perna tem o sentido real de membro do corpo humano. Se você for ao dicionário, ele vai explicar. Perna, né, equivale à estrutura humana de locomoção, seja como for, a parte anatômica do ser humano. Então é o sentido real. Quando nós falamos do sentido real, ele é denotativo. Os textos jornalísticos, eles são conotativos ou denotativos? Vamos lá, raciocinar um pouquinho. Os textos jornalísticos, eles são conotativos ou denotativos? Será que o apresentador do telejornal, ele apresenta assim: o Brasil hoje está sofrendo muito por conta da crise que o seu coração está sentindo? Será que isso é denotativo ou conotativo? O jornal faz isso? O jornal não faz. O que ele pode falar? O Brasil está tendo crises econômicas. Olha, uma linguagem formal. Então, quando nós temos uma linguagem formal, sem sentimentos, é uma linguagem denotativa. Então, todos os textos jornalísticos, os textos acadêmicos, os textos que são tidos como formais, impessoais, eles são de caráter denotativo. A redação do Enem, por exemplo, quem for fazer a redação do Enem, tem que ter uma linguagem denotativa. Nada de pôr sentimentos, nada de pôr sentidos figurados. Tem que colocar a forma como a palavra é. Nada de dar uma outra significação. Por exemplo, o Brasil deve mudar, na redação do Enem você coloca: o Brasil deve mudar a cara desse governo. Por exemplo, eu não posso colocar esse termo, porque cara não pode entrar nesse sentido, né? Tem que trocar. Então, poderia ser: o Brasil deve mudar o posicionamento do governo. Olha, já mudou o contexto, já ficou mais denotativo. É uma linguagem formal, é uma linguagem impessoal. Então, agora vocês vão ficar com duas questões super básicas sobre denotação e conotação. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima com o assunto adjetivos. Até lá!